No meio dessa confusão que está o mundo, você sabia que o novo presidente do TCU deu um alerta anteontem que, se nada for feito no país imediatamente, dentro de 5 anos o Brasil não terá mais dinheiro para pagar a Previdência Social, ou seja, os aposentados? Pois é, parece que está ventando forte lá fora e está ventando muito forte aqui, mas o atual governo só se importa em passar uma maquiagem em tudo. Você vai descobrir, meu amigo, que nós vivemos no mundo de George Orwell. É pura fantasia. E nessa edição eu também vou continuar comentando, sobre as novidades bombásticas a respeito do USAID. E vamos falar sobre um problema gravíssimo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro e tem a ver com aquela ADPF das comunidades que proíbe operações policiais lá nos morros do Rio de Janeiro. Claro que a gente também vai dar uma pincelada sobre a fantástica declaração de Donald Trump em assumir a administração da faixa de Gaza. Se você já gostou das nossas pautas, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Se você puder, compartilha aí nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Cara, eu vou falar uma coisa séria pra vocês. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão importante como esse. São tantas camadas de absurdo, mas tantas camadas, que eu vou confessar pra vocês, dá até medo de falar. E vamos começar com a USAID, A Ana Paula, que ficou a madrugada toda lendo lá os vários tentáculos e alcances desses tentáculos do USAID, disse: depois de ficar fora do ar por horas, com democratas ameaçando entrar no prédio, o site da USAID está novamente online com uma mensagem dizendo que a partir do dia 7 de fevereiro, próxima sexta-feira, os funcionários diretamente contratados pelo órgão serão colocados em licença administrativa globalmente e apenas os funcionários essenciais para importantes programas serão mantidos no momento. A agenda de Donald Trump em drenar ou limpar o Deep State segue a todo vapor. Eu queria só lembrar vocês que o USAID tem realmente programas importantes, tá? A gente vai levantar sobre isso durante a semana para eu poder pontuar pelo menos meia dúzia para vocês de que sim, foi um órgão que foi cooptado pelo que não presta, mas a iniciativa, inicial era muito importante, sim, como eu expliquei para vocês, acho que no vídeo de anteontem. Então podem aguardar, eu tenho muita coisa para falar para vocês no vídeo de hoje, mas podem aguardar e me cobrar que eu vou trazer pontos positivos da USAID, tá bom? Bem, as últimas notícias aqui do Jim Ferguson, ele diz o seguinte, a verdade foi revelada que o USAID estava secretamente financiando um enorme projeto de desinformação e censura na internet em Londres. Ou você pensa que o Brasil foi só o único privilegiado dessa bagaça? Não é. É um poder absoluto por trás desses players que visa silenciar o mundo inteiro. Bom, veja, silenciar a população, a sociedade dos países no mundo todo. Jankovic, famosa por seu musical de desinformação, no mínimo constrangedor, foi colocada no comando do Ministério da Verdade Aureliano de Biden. Agora descobrimos que ela está operando uma máquina de censura financiada com dinheiro dos contribuintes americanos por meio da USAID. Supressão de liberdade de expressão apoiada pelos globalistas, exportada através do Atlântico. A rede global de censura do Estado Profundo está sendo imposta. Não se tratava apenas da América. Foi um esforço coordenado para silenciar vozes em todo o mundo. E agora tudo está vindo à tona. Então eu quero que você perceba que não é exatamente colocar um alvo nas costas de Bolsonaro porque é Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro, ele só tem todos os problemas que ele tem porque ele representa a população brasileira e ele se submeteu a ser voz da sociedade brasileira, mas a sociedade verdadeira, não essa sociedade de bate com a bunda no chão, dessas organizaçõezinhas, não. É a sociedade de verdade, é o trabalhador, é o agro, é o pessoal que pega ônibus 5 horas da manhã para chegar no trabalho 6, 7 horas da manhã, que volta para casa 10 horas da noite, é a dona Maria, o seu João, o seu José. Bolsonaro só tem os problemas que tem porque ele resolveu ser a nossa voz. E acima de qualquer coisa, é que eu tenho que lembrar
que se ele não tivesse o caráter que tem, ele poderia muito bem se submeter ao jogo para ter menos problemas. Então, é importante que você tenha isso em perspectiva. A tentativa não é contra Bolsonaro, Estrela participando da live. A tentativa não é contra a pessoa de Bolsonaro, é contra o que Bolsonaro representa. E como existem representantes das sociedades de outros países, eles também viraram alvo, sem nenhum privilégio único do Brasil. Parece que a coisa se espalhou de uma forma absurda. Aí, a gente tem que tentar pensar quem é que está por trás. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Esses diretores da CIA que faziam essa bagunça no USAID, eles não são os donos. Eles não são os chefões. Eles também são players. Eles também são fantoches. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a mando de quem eles estavam. De bate-pronto, pelo que vocês aprendem aqui comigo, ou que eu consigo informar vocês, a gente responde: Partido Democrata. Acontece que os players do Partido Democrata também são fantoches. Deixa aí nos comentários se você já pensou nessa análise, nessa possibilidade. Se sim, quem você acha que está por trás disso tudo? Comentários são com vocês agora. E aí o Concerned Citizen disse o seguinte, eu descobri que a USAID tem dado dinheiro para apoiar o Fórum Econômico Mundial. E ele pergunta, por que raios o contribuinte americano estaria financiando o Fórum Econômico Mundial quando todos que chegam lá vão de jatinho particular? Por que o Fórum Econômico Mundial, cheio dos dinheiro das pessoas que vão para lá, a ponto de se transportarem de jatinho particular, precisam do dinheiro dos impostos dos americanos? Eu respondo, por quê? Porque esta organização, Deep State, quer apoiar o que lá é decidido, o que lá é debatido, porque o Fórum Econômico Mundial é uma espécie de chancela para todo tipo de absurdo que eles quiserem aprovar e implementar nos países através de cargos, pessoas que ocupam cargos muito importantes nos países e que podem implementar lei A, B ou C que corroboram com o que foi definido lá no Fórum Econômico Mundial. Este é o caso. E o André Gepp chama a atenção que a USAID também chegou a trabalhar em conjunto com a nossa velha e boa conhecida FUNAI, através de um projeto chamado Conservação da Biodiversidade. A USAID também está treinando indígenas chavantes contra o fogo. Parece que é para proteger a terra deles, né, de incêndios. Me parece que não está funcionando, né? Porque o nível de incêndios que teve o ano passado e esse ano parece que não está funcionando muito. Eu queria saber para onde que está indo o dinheiro. Será que esses uniforminhos aqui que já descaracterizaram o índio, que todo defensor de indígena brasileiro diz que índio não pode ter nem cobertor porque não pode, porque sai da cultura e tem que falar a língua deles, não pode se comunicar em outros idiomas, aquela parafernália toda. Ninguém falou nada de ver os índios tudo uniformizado de USAID. Gente, tá cansativo, mas olha, muito perigoso o que está acontecendo. Vinícius Carrion mencionou um evento promovido pelo CEPES e pela USAID com participação do presidente do TSE, que à época era o Barroso. O evento foi em 2021 e o que se discutiu nesse evento? Desinformação, checadores de notícias, eleições e regulamentação das plataformas de mídia digital. Tá aí, tudo conectado. A gente tem prova de que eles receberam dinheiro? A gente ainda não tem prova. Mas só o fato da USAID estar patrocinando junto com outras organizações, a CEPES, por exemplo, está patrocinando o evento, é sinal de que pode sim ter aí algum avanço além da linha da ética, né? Eu queria saber o que deu nesse pessoal de trazer tudo o que não foi decidido aqui pelos brasileiros para que os brasileiros cumpram. Mas não era o esquerdista que ficava falando que os Estados Unidos eram um malvadão? Que eles queriam dominar os países? E eles estavam corroborando com isso, ajudando isso, apoiando isso, participando disso? E aí o Kim Paim, ele tem um corte aqui, eu nem vou passar, gente, que o nosso tempo está curto, mas ele fala nesse corte que
Uma das pessoas que ajudou a escrever o projeto da lei da censura, o PL 2630, relatado por Orlando Silva, que não passa de um fantoche, é sócio do IREE, que está ligado ao NID e ao SAID. E o melhor de tudo, Boulos, Sérgio Moro, General Etchegóin já trabalharam no IREE. Pode ser que eles não tenham nada a ver com isso? Pode. Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Tenho prova? Não tenho. Mas a conexão está determinada. Que tem conexão, tem. A gente só precisa tentar descobrir que tipo de conexão que é. E se for uma conexão não muito ortodoxa, a gente tem que ter prova. Tem que ter prova de que a conexão não é muito ortodoxa, tá? Inclusive, o vídeo do Kim Paim de ontem, gente, tá um escândalo de bom. Eu sugiro muito que vocês assistam. E já que a gente está falando de trazer coisas internacionais para que nossos fantoches do sistema que é contra a sociedade mundial que nós temos aqui, o povo está tremendo na base com a possibilidade de Eduardo estar na Credem, tá? PT e PSDB, vejam só, as duas lâminas da estratégia das tesouras se uniram contra a indicação de Eduardo Bolsonaro à comissão. O deputado Beto Richa, do PSDB do PR, ele é o nome apoiado pelas siglas PT e PSDB. Tucanos tiveram 7 dos últimos 8 presidentes da Comissão de Defesa. Por que será que eles estão tão apavorados? Eduardo, por acaso, tem nome sujo? E tem algo que o desabone? Não, é porque Eduardo está diretamente ligado ao Trump e Eduardo da Credem. Dessa vez, meu filho, vai ser desarranjo intestinal. Vai faltar fralda geriátrica em Brasília. Anotem isso. Vamos passar lá para Israel, lá para os Estados Unidos, Donald Trump com Benjamin Netanyahu, que agradeceu oficialmente a Trump pela libertação dos reféns, né, que até agora foram libertados. E durante a coletiva de imprensa, Donald Trump lançou a máxima: nós vamos cuidar de Gaza. Acabou a palhaçada. E aí, gente, tem tanta gente reclamando, e eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu quero levantar para vocês o seguinte, tá? Eu concordo. Eu acho que tem que ser, por quê? Porque os moradores de Gaza, as pessoas que nasceram em Gaza, elas viraram escravos de um grupo terrorista, de um movimento terrorista, de uma organização terrorista que é financiada com muitos dinheirinhos aí do mundo todo, entendeu? Então, assim, a população consegue se livrar do Hamas? Não consegue. Aquele outro, que é um partido oficial, acho que é o Abbas, que seria o oficial responsável pela faixa de Gaza, não consegue nem chegar perto, porque o Hamas fala: vou te matar, você fica aí, e o cara fica, entendeu? Então, não tem saída para a população da faixa de Gaza para se livrar de ser administrado, escravizado e servido de escudo humano do Hamas. Então, tem que entrar realmente uma força extra, uma força fora. Ah, Valéria, mas isso não seria uma interferência? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os venezuelanos sozinhos conseguem se livrar da ditadura de Maduro? Não conseguem mais. Vocês acham que os cubanos sozinhos conseguem se livrar da ditadura que os Castros estabeleceram? Não conseguem mais. Você acha que os iranianos sozinhos conseguem se livrar da ditadura dos ayatolás? Não conseguem mais. Então, no final das contas, o que eles precisam? Eles precisam de uma interferência, algo que dê poder a eles, entendeu? Como sociedade, poder de verdade, ok? E aí eu concordo, mas aí você tem que manter em perspectiva o seguinte: Donald Trump lançou essa, mas o Marco Rubio veio com uma série de itens dessa tomada ali da faixa de Gaza que amenizou um pouco as palavras de Donald Trump, como, por exemplo, olha, nós vamos tomar conta da faixa de Gaza, vamos reconstruir, vamos colocar tudo de pé, vamos retirar todo o terreno minado, explosivos, tudo por nossa conta. E durante esse tempo, claro que não pode ter nenhum palestino ali, porque, além de atrapalhar o serviço, esse é um trabalho muito perigoso e pode oferecer risco às vidas. Tem todo tipo de atenuante para o que Trump falou, mas o que eu queria colocar em perspectiva para vocês? É isso aqui, ó. A ONU já berrou, a ONU que já condenou Israel no mundo, mais de 100
itens por ano que eles debatem lá, por exemplo, sobre direitos humanos, mas não abrem a bosta da boca para falar nada de como o Irã trata suas mulheres, por exemplo, não é? A polícia dos costumes e tal. Essa é a ONU, não é? E aí a Globo News até falou que a ONU reuniu a fala de Trump sobre Gaza e afirma que qualquer transferência forçada é proibida. Líderes da União Europeia criticam o ex-presidente americano, reafirmaram compromisso com a solução de 2 estados na região. Não tem jeito de ter 2 estados na região. Por quê? Porque se formar um estado lá, acabou a crise. O Hamas não quer os 2 estados. O Hamas quer ou um estado só palestino do rio ao mar, que vocês sabem muito bem o que significa, ou não tem o estado da Palestina ali na faixa de Gaza. Eles não querem. Então, até quando que vai durar isso? Está desde 1948, né? Então, eu sou a favor, sim, de uma interferência internacional. O Rubinho Nunes trouxe o Lula falando um monte de besteira a respeito da faixa de Gaza. Vou deixá-los com um pouquinho só da fala do Janjo. Dólar seria a moeda. Foi dos Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com a bravata do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Com tudo quanto é tipo de terrorista que nem você convive? Não, muito obrigada. E claro que nesse vídeo ele também comentou que quem tem que resolver o problema da Palestina são os palestinos. É óbvio que um povo miserável, desarmado, escravizado, não tem como reagir a um regime tirano. E ele sabe que isso teve muito sucesso, essa máxima teve muito sucesso na Venezuela, em Cuba, na Rússia, no Irã, ética terva. Então é isso. E o Montanha se converteu, gente, olha aqui. Ele colocou lá a estola, né, muçulmana e está dizendo lá que eles são uma piada, gente. A postura é como se fosse um grande imã, um grande sacerdote do Islã, e está lá defendendo a Palestina e dizendo que quem tem que resolver o problema da Palestina são os palestinos. Ele sabe que é uma receita sem ter medo de ser feliz para regimes tiranos. Ele sabe disso. E aí, quem disse que está pronto para bater um papo com Donald Trump foi o Hamas. Ora, tá todo mundo... Não pode. E o Hamas falou... Interessa a reconstrução de Gaza. Vamos bater um papo, Lourão? Hamas está pronto para conversar com Donald Trump. Olha que maravilha! Enquanto o povo aqui está saracoteando 1 milhão, por que não? O problema da Palestina é dos palestinos. Claro, para eles continuarem sendo escravizados e usados como massa de manobra e como escudo humano. E aí, a Newberg, ela trouxe um quesito importante. Trump está 100% correto em querer tirar os moradores de Gaza, mas é ignorante ao pensar que eles simplesmente reconstruiriam e viveriam pacificamente em suas novas casas. Somente líderes árabes fortes podem mantê-los sob controle para que não recorram ao terrorismo, e eu acho que isso é um importante ponto a se levar em consideração. O Flávio Bolsonaro deu um recado importante que eu concordo. Ele falou que Trump prometendo transformar a faixa de Gaza no Japão do Oriente Médio, libertar um território dominado pelos terroristas do Hamas numa democracia e converter em ruínas e arranha-céus modernos com um boom de empregos e prosperidade. Aí ele falou, eu vou marcar o Donald Trump aqui para lembrá-lo que no Rio de Janeiro também tem uma faixa de Gaza. Vai que ele resolve, né, transformar o Rio de Janeiro numa Japão do primeiro mundo, quem sabe? E eu falei, vem Lourão, vem que nós quer muito. E já que a gente está falando de Rio de Janeiro, tem algo que eu deixei, né, para o final aí, que é a cereja do bolo, a respeito do que está acontecendo no Rio de Janeiro sobre a DPF das comunidades. Qual foi a nova invenção do Eduardo Paes, que vivia dizendo até ontem que problema de segurança é com o governador? Ele não é o prefeito, porque ele não cala a boca. Mas ele tem lá, numa das suas secretarias, o Molon, que é autor da PL das comunidades, né? Olha só o que esse vagabundo está tentando fazer. Acontecendo
aqui no Rio de Janeiro é que nós cada vez mais estamos vendo essa perda de território da cidade. Nós O avisamos. problema é que essa ação que vem desde 2019, muitas das informações, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal exigiu do Estado desde 2019 só foram prestadas ao longo de 2024. Então serve de desculpa presta atenção. para que não se haja, serve de desculpa ou de sensação para o bandido fazer o que quiser na cidade do Rio de Janeiro. E aí o que ele fez? Ele entrou a cidade do Rio de Janeiro como amigos cúrias desse PL e quer que o STF deixe por escrito, olha, apesar desse PL, não é proibido que a polícia haja, que a polícia faça operação. Ele está querendo colocar a culpa nos policiais militares do Rio de Janeiro por inação. E aí é por culpa dos policiais militares não agirem que o Rio de Janeiro virou um parque de diversões de traficantes. No entanto, ele está tentando desconsiderar que, do jeito que está o PL, é a DPF. Gente, desculpa, eu estou falando PL, mas não é PL, é a DPF. Do jeito que está a DPF, eles estão querendo o quê? Que os policiais militares enfrentem os traficantes com rosas, com flores, cheguem cantando Imagine, pintando o dedinho mindinho de branco? É isso que a DPF diz. Tem que avisar antes de ter operação. Putz, grilo, você vai em cima para fazer uma operação para prender traficante, você vai avisar antes? Vai continuar proibindo helicóptero de sobrevoar a comunidade? Pelo amor de Deus, né? Já quase não tem serviço de inteligência, já está tudo caquerado. Não pode nem passear de helicóptero para orientar os soldados, os policiais. Olha, não vai por aqui, vai por ali. Não pode. O que ele está querendo? Está querendo culpar a desgraça que está acontecendo no Rio de Janeiro na inação da polícia militar, que, de acordo com a DPF, diz: eu não tenho condição de combater o crime nesses termos. É um vagabundo. A gente vai ter muita coisa aí pela frente. Bem, cereja do bolo deixei por último. Você sabia que o país pode parar em 5 anos, não ter mais dinheiro para pagar as aposentadorias? Pois é. Quem está dizendo isso? Eu não. É o novo presidente do TCU e ele faz um alerta específico sobre a Previdência. Vital do Rego adverte que, se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui a 5 anos. Vocês já fizeram as contas, né? Daqui 5 anos, se Bolsonaro estiver de volta ao poder, meu amigo, em 2026, vocês já viram a jaca atômica que Bolsonaro vai segurar. Nosso Senhor Jesus. O fato é que algo precisa ser feito imediatamente. Esse homem tem que ser tirado do poder imediatamente para a gente conseguir dar um jeito, pelo menos nas contas públicas, economizando. Se nada for feito, não tem jeito, a gente vai ter muito problema. E você já sabia dessa informação do novo presidente do TCU? Deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você já é inscrito, revisa aí todas as coisas. Se você é novo, se inscreve e ative o sininho, dá uma força pra gente. E se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix onde você pode nos apoiar com qualquer valor, e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e quiser dar uma força aí pra gente. Obrigada a todos os novos inscritos, sejam muito bem-vindos e a gente se vê nos comentários.